Tem uma decisão que você não tomou essa semana, uma ação que você adiou, uma mensagem que você não enviou, um preço que você não cobrou, uma oferta que você não fez. E se eu te perguntar o porquê? Você provavelmente vai me dizer que faltou tempo, ou que o momento não era certo, ou que você ainda precisava se preparar melhor. Mas se a gente for fundo de verdade, era medo, medo de errar, medo de ser rejeitada, de não ser boa o suficiente, de tentar e não funcionar. Enquanto você esperava o momento certo, o negócio ficava parado. E esse vídeo é sobre isso. Fica aqui comigo até o final. Eu sou a Tati Silva e aqui no canal a gente fala sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre mentalidade. Então fica comigo até o final. Antes de qualquer coisa, eu preciso te dizer uma coisa muito importante. Ter medo não significa que você é uma pessoa fraca, uma mulher fraca. Não significa que você não esteja pronta. Não significa que o seu negócio ele não vai funcionar. Significa que você está viva, que você se importa, que o que você está construindo tem peso para você. O problema não é o medo em si. O problema é quando o medo para de ser um sinal e começa a ser o seu chefe. Quando ele decide por você sem que você perceba. E eu conheço exatamente como é essa sensação. De ter a ideia na cabeça, mas não conseguir executar. De saber o que precisa ser feito, mas na hora de executar você travar. De achar que precisa estudar mais, fazer mais, esperar mais um mês, organizar mais coisas. E isso antes de dar o próximo passo. Enquanto isso, o que está acontecendo é que o medo, ele encontrou uma desculpa razoável para poder te paralisar. E uma desculpa razoável é uma desculpa para o medo. Porque não estou pronta ainda, soa muito mais aceitável que estou com medo de tentar, mas os dois chegam no mesmo lugar, que é a paralisia. E a paralisia tem um custo, e é esse custo que eu vou te mostrar agora. O medo ele tem um custo, e esse custo não aparece em planilhas que você faz financeiramente, em planilhas que você atualiza diariamente, semanalmente. Ele aparece no cliente que foi para o concorrente, porque você demorou de fazer a oferta. Aparece no preço que você nunca ajustou com medo de perder cliente. Aparece no novo serviço que você gostaria de lançar, mas ficou na gaveta com medo, achando que não era o momento certo para poder fazer isso. Aparece na parceria, por exemplo, que você não conseguiu fazer, não conseguiu propor para aquela outra pessoa. Na presença digital que você não conseguiu construir. Na expansão que você ficou o tempo todo planejando, mas não executou. Cada decisão que o medo tomou conta, ele custou algo no seu negócio. Tempo, dinheiro, crescimento, oportunidades. E o mais difícil é que esse custo ele se torna visível. Você não vê o cliente que não chegou, não sente o faturamento que não entrou e você não mede a oportunidade que passou. Então, aparentemente está tudo bem e que o negócio está parado por outros motivos, que é o mercado, que é a época, que é o algoritmo, mas muitas vezes mais do que a gente gostaria de admitir. O negócio está parado porque a dona dele está esperando segurança, que nunca vai vir antes de você agir, antes da ação. A segurança ela é consequência de você agir e não uma condição para você poder começar. Mas para você chegar nisso, você precisa entender que tipo de medo que está paralisando você. E existe quatro. Fase 1, o medo de não ser boa o suficiente. Esse é o medo que faz você estudar mais um curso antes de você lançar. Que faz você reescrever a legenda 10 vezes antes de você postar aquele post. Antes de você abrir a câmera para gravar um vídeo. Que faz você esperar ter mais seguidores para fazer aquela oferta. E por dentro parece que você está sendo responsável, caprichosa, profissional. Mas o que acontece é que você colocou uma régua invisível, que nunca desce o suficiente para você se sentir pronta para agir. E enquanto você está se aperfeiçoando, e alguém menos preparado que você está lá agindo, está fazendo, está errando, aprendendo, crescendo, tudo com os próprios erros. E você aí paralisada, com medo, feito imperfeito que chega no seu cliente vale mais do que perfeito só na sua cabeça. Fase 2, o medo de ser julgada. Esse aparece quando você, por exemplo, decide subir um vídeo, decide fazer um post, decide falar sobre o seu trabalho. Aí você começa a imaginar comentários ruins que pode chegar,
críticas que podem aparecer. Quando você decide cobrar mais e aí você começa a imaginar, ai, mas o cliente vai achar caro, ai, mas o cliente não vai querer. Quando você pensa em se posicionar e você imagina alguém discordando de você, o medo do julgamento é muito comum em mulheres que cresceram sendo avaliadas por tudo. E aí ele faz você se encolher, você se fechar, você se travar, fica menor do que você é, diz menos do que você pensa, para não dar margem para crítica. Um negócio demais para ser criticado também é pequeno demais para ser encontrado. Visibilidade e vulnerabilidade, eles andam juntos. Não tem como ter um sem ter o outro. Fase 3, medo de errar e perder. Esse é o medo que paralisa na hora de investir, de contratar, de mudar de estratégia, de encerrar o que não funciona. Ele aparece como cautela, como prudência, como vou esperar ver como o mercado vai se comportar. Mas por baixo é o medo de você tomar decisão errada e carregar o peso disso. O problema é que esperar também é uma decisão, e geralmente é a decisão que mais tem custo. Você não vai tomar a decisão perfeita, você vai tomar a próxima decisão e ajustar com o que aprender. Fase 4, o medo de crescer e não dar conta. Esse é o mais silencioso e o mais sabotador. Esse é o medo de que se o negócio crescer, você não vai conseguir dar conta. Você não vai conseguir acompanhar os passos do seu negócio. Que vai ter mais responsabilidade do que você consegue carregar. Que vai decepcionar muito mais gente. E então, sem perceber, você acaba sabotando o seu crescimento. Não faz a oferta que poderia vender muito. Não escala o que está funcionando. Não aceita aquela parceria que poderia abrir portas para você. Porque no fundo, crescer parece mais assustador do que você ficar parada. Mas ficar parada também tem um custo. E esse custo você já está pagando todos os dias. Agora que você já sabe qual rosto o medo tem, a gente pode falar sobre a virada. A virada não é eliminar o medo, porque ninguém consegue eliminar ele. Nem as empresárias mais bem-sucedidas conseguem. Nem as mulheres mais corajosas que você admira. Elas também sentem, a diferença é o que elas fazem com isso. E a coragem, ela não é a ausência de medo, é agir apesar dele, é sentir o medo. É decidir que o que você quer construir é muito maior do que esse sentimento de medo. Esse medo que você teme de perder. A virada acontece quando você para de tratar o medo como um sinal de pare e começa a tratá-lo como um sinal de atenção. Sinal de pare diz não vá. Sinal de atenção diz vá com cuidado. E o medo antes de uma decisão significa que isso é importante. Significa que essa decisão importa para você, que você está crescendo, que está saindo da sua zona de conforto, que é exatamente onde o crescimento vive. Então, quando o medo aparecer, e ele vai aparecer, a pergunta deixa de ser: será que eu devo fazer? E passa a ser: o que eu faço com o que eu estou sentindo para agir mesmo assim? E para responder essa pergunta, eu vou te dar 3 ferramentas práticas. 3 ferramentas simples que funcionam. Ferramenta 1, nomeie o medo em voz alta. Quando você sentir a paralisia, antes de qualquer coisa, fale em voz alta o que você está sentindo. Não, não estou com vontade. Não, não é o momento. Aí você fala, estou com medo de ser rejeitada. Ou estou com medo de dar errado. Ou estou com medo de não ser boa o suficiente. Nomear tira o medo do inconsciente e coloca na sua frente. É o que você consegue ver, é o que você consegue questionar. O medo que não tem nome tem poder ilimitado. O medo que você nomeia começa a ter tamanho. Ferramenta 2. Pergunte qual o pior cenário real. Quando o medo aparecer, faça essa pergunta em voz alta. Se eu agir e der errado, o que acontece de verdade? Não o cenário catastrófico que a sua cabeça cria. O cenário real, concreto, possível. E na maioria das vezes, a resposta é: eu aprendo algo, ajusto, continuo. Não é o fim, não é o fracasso total, é dado. E quando você coloca o pior cenário na frente, ele quase sempre é muito menor do que o medo fazia parecer ser. A imaginação do medo é sempre maior do que a realidade do erro. Ferramenta número 3, ação mínimo viável. Quando a ação parece grande demais, você diminui ela. Não vou lançar um produto novo, isso paralisa. Mas vou escrever a primeira frase da descrição, isso já move. Não vou reajustar todos os meus preços, isso ativa o medo. Mas vou calcular quanto custa 10% a mais. Isso é ação mínimo viável.
E movimento gera momento. E o momento é o maior antídoto para a paralisia. E você não precisa dar um passo enorme, você só precisa dar um próximo passo. O menor possível, mas real. Você chegou até o final e isso já diz muito. A mulher que para entender o que está travando ela é a mesma que um dia vai olhar para trás e vai ver o quanto ela avançou. Mas eu não quero que você saia desse vídeo somente com uma reflexão. Eu quero que você saia com uma decisão. Então, nos comentários me responde duas coisas. Primeiro, qual das 4 fases do medo te representa hoje? O medo de não ser boa o suficiente, o medo de ser julgada, de errar ou perder, ou o medo do crescimento e de não dar conta. Segunda, qual ação mínima viável que você vai fazer essa semana para você poder agir apesar do medo? Escreva aqui nos comentários, porque às vezes o simples ato de você escrever com intenção já é o começo de uma ação. Você já está agindo sem perceber. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com aquela amiga que você sabe que está travada, esperando o momento certo que nunca chega. E ela precisa ouvir isso hoje. Coloca aqui para mim nos comentários.